Vamos lá, galera, vamos começar a falar aí de um assunto que a gente chama de taxas relacionadas. É um assunto bem interessante, mas pode causar estranheza, dificuldade no início, e é um assunto extremamente prático, né? Eu vou falar disso através desse exemplo, mas antes de me aprofundar aqui nesse exemplo, eu vou falar aqui, relacionar isso aqui com algo que você já viu lá na física, porque eu acho que isso aí vai facilitar. Então, primeiro, foca no nome. O nome do negócio é taxas relacionadas. Primeiramente, eu já falei em vídeos anteriores, eu sei que você não lembra porque você é ingrato, por isso eu vou repetir, que taxa é derivada. Falei para vocês que toda derivada é uma taxa. A derivada é um negócio que tem a ver com um tal do dy dx. Aqui nessa notação dy dx já está embutida a definição da derivada. Que a derivada você faz um limite de uma divisão quando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo estão tendendo a zero. Isso é daí que vem a derivada, é quando você divide duas coisas, compara, faz a taxa ali de comparação entre essas duas coisas quando as duas são pequenininhas. Por isso que a gente usa o D, né? Eu falei para vocês também que informalmente o dy é como se fosse um delta pequeno. O dy é um delta y que está tendendo a zero. Então, toda derivada é uma taxa. Então, quando o cara fala taxa aqui no nome, ele está falando de derivada. E aí, a outra parte do nome é relacionadas. Então, a gente vai ter, nesse contexto aqui, derivadas relacionadas. Então, normalmente, essas derivadas, muito comum essas derivadas, é muito comum que esse cara de baixo aqui seja o tempo. Então, esse tipo de questão que envolve, que a gente chama de taxas relacionadas, ele sempre vai ser um problema contextualizado e normalmente ele vai estar contextualizado com a gente pensando na variável tempo. Então eu vou ter coisas que variam no tempo e elas se relacionam. É isso, basicamente. Em geral vai ser isso. Eu tenho duas coisas, ou pode até ter mais coisas que variam no tempo. E aí eu relaciono essas duas coisas. Então eu vou ter uma variável que varia no tempo e vou ter uma outra variável que também varia no tempo e elas se relacionam. Eu vou ter duas taxas, onde uma taxa é algo assim, que variam no tempo normalmente e elas se relacionam, essas duas taxas. Então normalmente é isso que a gente está falando aqui. E aí, onde você já viu e já usou bastante de taxas relacionadas sem nem saber que estava pensando ou usando taxas relacionadas. Você viu muito isso naquilo que a gente chama de, por exemplo, lançamento oblíquo, lá da física. Lançamento oblíquo é quando você, pode ser que esse piloto, por exemplo, você lança e você estudou lá, né, que nas condições, determinadas condições, se você lança um objeto com uma determinada inclinação, ele acaba lá descrevendo uma parábola. Você fez vários problemas disso, viu lá a fórmula de alcance máximo, viu a fórmula de altura máxima, né? A gente está aqui num contexto que para você, por isso que eu estou trazendo esse contexto aqui, para você é um contexto já bem conhecido, né? Você mexeu com o lançamento oblíquo, fez várias questões de lançamento oblíquo e vai continuar fazendo várias questões de lançamento oblíquo. Você vai começar revisão, qualquer tipo de prova, de concurso, é sujeita a cair uma questão que envolva um negócio desse. Então aqui a gente tem um exemplo de coisas que se relacionam, taxas relacionadas. E isso taxas no tempo. Por quê? A maneira de você abordar, resolver esse tipo de problema, que você tem alguma coisa descrevendo uma parábola, por exemplo, descrevendo aí uma trajetória curvilínea,
a maneira que você faz para resolver esse tipo de problema é quebrar, né? É quebrar, normalmente quebrar o movimento numa projeção X e numa projeção Y. Então, no lançamento oblíquo, normalmente aí, um normal do lançamento oblíquo que você estudou, você viu que é bem comum você ter algo do tipo em que no eixo X o objeto descreve um movimento uniforme, então ele segue no eixo X com movimento de velocidade constante, e no eixo Y, né, desprezando a resistência do ar, mas admitindo a ação da gravidade, você acaba tendo aqui no eixo Y um movimento uniformemente variado. Muito comum isso, né? Você vai resolver problemas que envolvam algo desse tipo. Você, na hora de fazer cálculos, na hora de estudar as coisas e descobrir coisas sobre o movimento, você quebra, você separa o movimento aqui, que é curvilíneo, no movimento horizontal e no movimento vertical. Aí a composição do que acontece na horizontal com o que acontece na vertical te fornece a trajetória da partícula, do objeto. Isso é uma coisa, estou falando aqui todas as coisas que estou falando aqui, coisas que você já está acostumado a ver e a fazer. Então por isso que é importante a gente trazer esse exemplo para você pensar. Porque isso aqui não é algo novo para você. Você tem um movimento curvilíneo, aí você decompõe esse movimento no eixo X e no eixo Y e veja que no eixo X acontece uma coisa, no eixo Y acontece outra coisa. Isso também pode acontecer. Você tem movimentos, tipos de movimentos diferentes num eixo e no outro. Então, o que acontece no eixo X não precisa ser a mesma coisa que acontece no eixo Y. Então, e aí por que eu estou falando isso? Porque veja, no caso do eixo X, deixa eu pensar aqui, pensando no eixo X, já que a gente tem um movimento uniforme, a gente tem o seguinte, primeiro, a equação que relaciona a posição X com o tempo vai ser algo da forma x igual a vt. Isso admitindo que o x0 é zero, né? Para ser mais preciso, teria que ter um x0 aqui. É o famoso S igual a S0 mais vt. Então, no eixo x, a posição do objeto é aquela ali. E qual é a velocidade no eixo x? Bom, se eu estou no movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, a velocidade no eixo x, que a gente vai chamar de dx dt, lembra, né, que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo? Isso é uma das coisas que a gente viu nas aplicações de derivada. O dx dt nesse caso é uma constante, é o v. E de fato, né, se você deriva essa expressão aqui no tempo, você vai ter aqui dx dt, aí desse lado, derivada de vt, o v é fixo, deriva o t que vai dar 1, derivada de x0 é 0. Então se você pega a equação da posição e deriva, você acha a fórmula, né, da velocidade instantânea, que nesse caso, para esse movimento aqui que eu estou dizendo que é movimento uniforme, ele é constante. Isso acontece no eixo x. Já no eixo y, eu tenho, já que é um movimento uniformemente variado, o mais comum aqui vai ser você ter um y igual ao famoso y0, mais, aqui eu vou mostrar a matéria de vx, né? vx. Então vai ser um y mais y0 mais v0t. E aqui, né, para deixar, supondo que só tem a gravidade atuando, vamos deixar lá, a aceleração vai ser g. Vai ficar aqui menos gt2 sobre 2. Então, a equação da posição y é aquela, que é a equação que caracteriza o movimento uniformemente variável.
E aí nesse caso ali, se você derivar, você tem ali que o dy dt é v0 mais, ou vou chamar aqui de vy, né? Vy mais, ou na verdade menos, gt. Então esse é um movimento totalmente já estudado e conhecido por você, em que você já sabe que aqui ele descreve um movimento uniforme, aqui ele descreve um movimento uniformemente variado. Aqui o uniforme, porque eu estou imaginando que eu lancei o negócio. Se eu lancei o negócio, eu imprimo lá a velocidade dele no início e depois eu não fico fazendo força nele para a velocidade dele mudar, né? Por isso que aqui vai no movimento uniforme. Isso, lógico, desprezando aí a resistência do ar. Então, desprezando a resistência do ar, a velocidade que eu coloquei no negócio para ele sair da minha mão é a velocidade que vai continuar nele. Se nada acontecer, né? Se nenhuma força atuar em cima dele, é a velocidade que vai continuar. Então, por isso que no eixo X ele continua no movimento uniforme, que tem a ver com a velocidade aqui de partida, né? Com a projeção X da velocidade de partida. E no eixo Y, como no eixo Y, apesar de desprezar a resistência do ar, eu estou considerando que tem a gravidade, no eixo Y eu sei que tem a gravidade atuando. Então tem uma força atuando no objeto no eixo Y. Por isso que no eixo Y ele tem uma velocidade lá inicial, mas tem uma força atuando, que é a força da gravidade, então tem aceleração. Então por isso que a equação da posição fica ao segundo grau, e por isso que a velocidade dele fica não constante, né? A velocidade do objeto aqui depende do tempo. Então isso é algo que vocês já viram. O movimento uniforme é um negócio que vocês estudaram devagar, o movimento uniformemente variado vocês também estudaram devagar, e você já sabe nesse tipo de problema separadamente o que acontece com x e com y. Então, ótimo. Agora, olha esse problema 59. Olha só o que ele diz. Ele diz que uma partícula se move no plano XY ao longo desta equação. Você já sabe que no caso aqui desse problema do lançamento oblíquo, a trajetória aqui da partícula vai ser uma parábola. Então, se você pensar aqui em juntar, né, o x com y, se você juntar o x com y, vai dar uma equação de parábola. Como é que você juntaria aqui o x com y? A maneira de você juntar o x com y, você, por exemplo, chega aqui e isola o tempo. Se isolar o tempo, vai sobrar só o x e o v, e substitui aqui. Aí nisso você vai cair numa equação de parábola de y, que relaciona y e x. Se eu isolo o tempo aqui e substituo o tempo nessa equação, eu vou ter uma equação que relaciona só o y e o x, e essa equação vai ser uma equação de parábola. Então, mas é que tá, né? Nesse lançamento oblíquo aqui, você já sabe o que acontece individualmente. Você já tem o problema separado. Você já sabe que os dois separadamente satisfazem essas equações. Aqui, o cara está me dando o que acontece com o movimento da partícula já com os dois juntos. Olha aí. Ele falou que a partícula descreve uma trajetória e a trajetória satisfaz essa equação. Você aí que já estudou horrores de geometria analítica sabe que essa equação aqui é uma equação de elipse. Então o que o enunciado está dizendo é que eu tenho uma partícula que está descrevendo uma trajetória, está fazendo um movimento curvilíneo que é uma elipse. Na verdade, uma semi-elipse, né? Porque ele falou que o y é uma marca zero. Então eu vou ter aqui uma elipse. A trajetória dessa partícula aqui, em vez de ser a elipse toda, é só a parte de cima dela, porque só y é maior que zero. Então você tem uma partícula que está se movendo no tempo, satisfazendo essa trajetória aí, que é uma parte de uma elipse. E aí, veja só como é que a derivada te fornece agora possibilidades infinitas de estudos de movimento. Você aqui com o negócio de lançamento oblíquo, você fica preso. Você sabe estudar aqui o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. E aí você já sabe,
como você vê isso antes de ver derivada, você decora as equações. Você decora que no movimento uniformemente variado, a equação da posição é essa. E aí decora que no movimento uniformemente variado, a equação da velocidade é aquela ali. É meio que as coisas já estão pré-definidas e você só aceita. Agora a gente está com coisas bem genéricas, porque olha só o que ele diz. Ele diz que a abscissa, ou seja, a coordenada x da trajetória aqui da partícula, varia no tempo segundo esta equação. Olha só o que é isso. dx dt, o que significa dx dt? dx dt é a velocidade no eixo x dessa partícula. Então ele está dizendo que a velocidade no eixo x dessa partícula satisfaz essa equação, 4 seno t. O que significa ali o 4 seno t? Que nome a gente dá para aquele negócio ali? Uma velocidade da forma 4 seno t, ou seno de 4t. Isso até lembra, né? Você viu coisas que envolvam velocidade, posição, envolvendo seno, coisas no MHS, né? Você viu coisas de posição e velocidade envolvendo seno e cosseno. Mas a gente não precisa nem ficar preso a nome ou preso a situação e tal. O que importa é o seguinte: a velocidade da partícula no eixo x é 4 seno t. Pronto. Não é constante, mas ele deu o valor da fórmula. Então tem aqui, isso aqui significa velocidade em x. Então a partícula está presa neste desenho, nesta trajetória que satisfaz essa equação, que eu sei, pelo que ele falou, que é um pedaço de elipse, e a velocidade da partícula no eixo x satisfaz essa equação. E aí a pergunta do enunciado é: qual é a aceleração da partícula no eixo y? Aí que vem, né? Eu não vou resolver a questão agora nesse vídeo, vou resolver no próximo, mas aí que vem o tal do taxas relacionadas. Eu tenho um movimento no plano XY, e aí eu tenho uma equação que relaciona o que acontece no x e no y. O que tem aqui de relação entre o x e o y? Está aqui. A relação entre o x e o y está aqui. Ele já deu um negócio junto. Eu sei que o x e o y se relacionam desta forma. Aí ele falou algo isolado do x. Ele me informou a velocidade de variação do x no tempo. E agora quer que eu ache a aceleração, que eu sei que é a segunda derivada do y, a partir disso tudo. Então, como que sabendo o que acontece no x, eu vou conseguir saber o que acontece no y? E por que faz sentido fazer essa pergunta? Faz sentido fazer essa pergunta porque o x e o y estão relacionados. Eu tenho aqui como achar a relação entre as taxas de x e de y, justamente porque eu tenho uma equação que junta o x e o y. Então, nesse caso, já deu até a equação pronta. A gente vai resolver a questão que a gente nem tem a equação pronta aqui que relaciona os dois. A gente vai ter que interpretar e relacionar para depois fazer a derivada. Mas aí, no próximo vídeo, eu agora vou abordar aqui as contas referentes a essa questão. Voltamos já.